Existem dores que o tempo não consegue apagar, mas que as marcas de expressão no meu rosto aprenderam a suportar com dignidade. Esta é a narrativa de como encontrei luz na mais profunda escuridão. Meu nome é Esperanza Ramírez Vega. Aos 83 anos, olho para o passado com o coração tranquilo, apesar das cicatrizes ainda estarem lá. Nasci em uma pequena cidade próxima a Guadalajara em 1942, porém minha trajetória de vida de fato começou em 1962, quando acreditei ter encontrado o amor da minha vida. Antes de prosseguir com minha história, Mijo, adoraria saber de onde você está assistindo a este vídeo. De qual cidade ou país você está me acompanhando hoje? Compartilhe comigo nos comentários. E se a minha história te parecer relevante, peço sinceramente que se inscreva no canal e curta este vídeo. Cada indivíduo que se inscreve representa uma nova flor no jardim da minha existência. Obrigado por estar ao meu lado, meu filho. Roberto Fuentes possuía o sorriso mais cativante de Guadalajara. Trata-se do filho do padeiro, Dom Javier, uma figura respeitada no bairro de San Juan de Dios. Eu vendia flores no mercado com minha mãe, e todas as manhãs ele passava com uma cesta de pão fresco, oferecendo-a a flor mais bonita do mercado. Ele me dizia, oferecendo-me um pão doce, como não se apaixonar por esses gestos. Em um domingo de maio, realizamos nosso casamento na paróquia de Nossa Senhora do Rosário. Ainda recordo o aroma do alho e o som dos mariachis interpretando Las Mananitas. Embora meu vestido fosse simples e feito pela minha madrinha Dolores, eu me sentia como uma rainha. Mamãe chorava de alegria, e papai, apesar de seu jeito sério habitual, me entregou com orgulho. Cuide bem dela, disse a Roberto, que concordou solenemente. Se eu tivesse conhecimento do que aconteceria a seguir. Os primeiros meses pareceram um sonho. Nos mudamos para uma pequena casa de 2 quartos próxima à padaria de seu pai. Enquanto eu preparava o café da manhã, o cheiro do pão recém-assado invadia a casa pela janela. Roberto trabalhava com o pai, enquanto eu seguia vendendo flores no mercado. À noite, sonhávamos com os filhos que um dia teríamos e com o futuro que construiríamos juntos. A primeira bofetada ocorreu precisamente 6 meses depois do casamento. Recordo-me de cada detalhe como se tivesse acontecido ontem. A música Sabor a mí de Ed Gourmet e Los Panchos estava tocando no rádio. O jantar já começava a esfriar e já passava das 10 da noite. Roberto ainda não havia retornado para casa, e eu me sentia preocupada. Corri para abrir a porta assim que ouvi seus passos no pátio. Ele entrou cambaleando, com a camisa suja e exalando uma mistura de tequila com um perfume que, com certeza, não era o meu. Roberto, onde você estava? Estava inquieta. Indaguei enquanto o auxiliava a se acomodar. De repente, seu olhar mudou. Seus olhos, geralmente doces como mel, tornaram-se gelados e distantes. Sem pronunciar uma palavra, sua mão atingiu meu rosto com tanta violência que eu caí sobre a mesa, fazendo os pratos caírem no chão. Na minha casa, não se questiona o homem, afirmou com uma voz que me era estranha. Saiba qual é o seu lugar, Esperanza. Naquela noite, deitada ao seu lado, chorei em silêncio, com as palavras da minha mãe ressoando em minha mente. Filha, o casamento é para a vida inteira. É necessário ter paciência e orar para que Deus transforme o coração do marido. E suportei. Deus sabe o quanto eu suportei. 3 meses depois daquele episódio, descobri que estava esperando um filho. Ao compartilhar isso com o Roberto, ele sorriu e me abraçou afetuosamente. Uma criança. Esperança. Uma criança minha. Por um instante, pensei que tudo mudaria, que o bebê traria de volta o homem por quem me apaixonei. Quão ingênua eu fui. A gravidez não interrompeu os golpes, apenas os deslocou para outro lugar. Agora, ele se esforçava para evitar bater na minha barriga, mas minhas costas, braços e pernas continuavam sendo alvo de sua fúria sempre que ele chegava embriagado, quando a comida não agradava ou simplesmente quando precisava descarregar sua raiva. Carmelita nasceu em uma madrugada de fevereiro de 1963, depois de 18 horas de trabalho de parto. Roberto não se encontrava presente. Enquanto eu fazia força e gritava de dor, a parteira Dona Mercedes segurou minha mão. Você é forte, minha filhinha dizia, mais forte do que imagina. Ao ouvir o choro da minha menina pela primeira vez, senti que algo dentro de mim também renascia.
No dia seguinte, Roberto trouxe uma boneca de pano e pediu desculpas. Chorou ao segurar a filha nos braços pela primeira vez. Prometo que vou trocar esperança por ela, por você. Juro por Deus. E eu, com a ingenuidade que apenas o anseio desesperado de ser amada proporciona, acreditei nela. Por um período, as coisas melhoraram. Roberto chegava em casa cedo, brincava com Carmelita e me ajudava com algumas tarefas domésticas. Ele me abraçava e pedia perdão por todo o mal que havia feito. Todas as noites, eu agradecia a Virgem pelo milagre em minhas orações, mas os milagres nem sempre perduram. Um domingo, após a missa, decidimos visitar meus pais. Mamãe percebeu de imediato que havia algo de errado comigo. Ele me conduziu à cozinha sob o pretexto de fazer café e, longe de Roberto, perguntou diretamente: "Ele ainda te bate?" Neguei com a cabeça, sem conseguir encarar seus olhos. Ela segurou minhas mãos com as dela, ásperas de tantos anos de trabalho, e sussurrou: "Você não pode continuar assim, filha. Um dia ele vai te assassinar. E o que eu faço agora, mãe? Para onde vou com uma criança pequena? Não possuo nada." "Você possui suas mãos e seu coração", respondeu. "E você tem a nós." Naquela tarde, retornamos para casa em silêncio. Roberto brincava com Carmelita, fazendo-a rir com suas expressões e vozes. Eu via dividida entre o medo e o amor. Como o mesmo homem podia ser tão afetuoso e tão cruel? Descobri que estava grávida novamente em abril de 1964. Miguel veio ao mundo em dezembro daquele ano, durante uma das mais graves ondas de violência. Roberto foi demitido da padaria após chegar embriagado por vários dias consecutivos. Dom Javier, seu pai, exausto de pedir desculpas aos clientes, ordenou que ele não retornasse até que se comportasse. Sem emprego, Roberto passava os dias em bares e as noites descontando em mim. Em uma noite, enquanto Carmelita chorava no berço e eu protegia minha barriga de 8 meses, ele me fez sofrer uma fratura em 2 costelas apenas porque a sopa estava fria. A dor era tão forte que pensei que morreria ali mesmo, no chão da nossa cozinha, sentindo o gosto metálico do sangue na boca. Meus gritos foram ouvidos por Dona Soledade, nossa vizinha, que veio me ajudar. Ela me levou ao hospital, onde os médicos me atenderam em silêncio, com olhares que transmitiam uma combinação de compaixão e condenação. Ele despencou das escadas. Foi a história que relatei, a mesma história que todas as mulheres como eu narravam. Apesar de tudo, Miguel nasceu saudável. Um menino encantador com os olhos do pai, porém com a suavidade que Roberto havia deixado para trás em algum ponto de sua jornada. Ao longo do ano seguinte, a vida transformou-se em uma rotina de sobrevivência. Roberto conseguia empregos temporários, mas os perdia rapidamente. Eu comercializava flores nas proximidades do mercado, com Miguel amarrado nas minhas costas e Carmelita brincando ao meu lado. Os centavos que ele ganhava mal eram suficientes para nos alimentar. As surras prosseguiram, agora acompanhadas de insultos cada vez mais brutais. "Você não serve para nada. Você nem serve para me proporcionar filhos saudáveis. Devo buscar uma mulher autêntica." Cada palavra era uma adaga penetrando profundamente. Em 1966, descobri que estava esperando meu terceiro filho. Também descobri o motivo real das faltas de Roberto. Quem me contou foi Dona Mercedes, a parteira que trouxe meus filhos ao mundo. Não desejava fazer isso, porém sentia que tinha o direito de saber. "Esperança, minha filha. Há algo que você deve estar ciente." Ele me disse numa tarde, enquanto me examinava. "Roberto tem um relacionamento com outra mulher. Seu nome é Consuelo e ela trabalha na loja de tecidos do centro. Todos estão cientes, exceto você." Naquele momento, tudo parecia ter parado. De certa forma, essa traição doía mais do que os golpes e insultos. Ela havia aguentado tudo em nome do amor e das promessas que fizemos perante Deus. E ele apenas buscou conforto em outros braços. Não o repreendi naquela noite quando ele chegou. Servi o jantar em silêncio, coloquei as crianças para dormir e esperei. Ele percebeu meu silêncio e meu olhar ausente. "O que está acontecendo com você?" indagou, irritado. "Por que você está me encarando desse jeito? Quem é a Consuelo?" Antes que eu pudesse impedi-las, as palavras já haviam deixado minha boca.
O que aconteceu a seguir foi a pior surra de todas. Desta vez, ele não conseguiu se controlar. Seus punhos atingiram cada parte do meu corpo enquanto ele berrava que eu não tinha o direito de questioná-lo, que ele era um homem com necessidades que eu não atendia, que Consuelo era 1000 vezes mais mulher do que eu. Quando ela acabou, jogada no chão do nosso quarto, com sangue manchando meu vestido, tive certeza de que não sobreviveria a mais uma noite como aquela. Nem eu nem o bebê que estava se desenvolvendo em meu ventre. Naquela noite, enquanto Roberto dormia tranquilamente, fiz uma escolha que transformaria nossas vidas para sempre. Na madrugada do dia 3 de março de 1967, tomei a decisão mais difícil que já fiz. Com o corpo dolorido, arrumei o que pude em um pequeno feixe. 2 mudas de roupa para as crianças, um vestido para mim e a medalha da Virgem de Guadalupe que minha avó me presenteou no dia da minha primeira comunhão. Despertei Carmelita, que já estava com 4 anos, e murmurei em seu ouvido que precisávamos ser bem quietas. Enquanto eu pegava Miguel, de 2 anos, que ainda dormia, seus olhinhos sonolentos me encaravam com confusão. Enquanto eu andava na ponta dos pés pelo corredor, meu ventre, onde Luiz havia se desenvolvido por 5 meses, pesava como uma rocha. Era 4 horas da manhã, segundo o relógio da cozinha. Roberto roncava em nosso quarto com a camisa ainda vestida, exalando o cheiro de tequila barata. Eu tinha certeza de que ele só acordaria muito depois da manhã. Para onde estamos indo, mamãe? Questionou Carmelita, já na rua. Com os avós, é como estar no paraíso. Respondi-lhe, suplicando a Deus que meus pais não me negassem a entrada. Andamos pelas ruas sombrias de Guadalajara à medida que o céu começava a iluminar. Minhas pernas tremiam não apenas pelo peso de Miguel em meus braços e pelo cansaço, mas pelo medo. E se Roberto nos descobrisse, e se meus pais me desprezassem por ter deixado meu marido? Chegamos à casa dos meus pais quando o sol ainda estava se levantando. Após anos vivendo com medo, a casa onde cresci, um pequeno adobe com telhado de telha vermelha nos arredores da cidade, me pareceu um palácio. Como fazíamos quando éramos crianças para nos identificarmos, bati na porta 3 vezes. Ainda de camisola, minha mãe abriu a porta. Seu rosto, marcado pelo tempo e pelas preocupações, mudou da surpresa para o horror ao ver meu lábio ferido e os hematomas visíveis sob meu rebozo. Mãe Santíssima, o que ele te causou? Exclamou, recuando para nos permitir a entrada. Mãe, vou ficar com ele e não vou ter filhas. Foi tudo que consegui expressar antes de desmoronar em lágrimas. Papai surgiu no corredor com a expressão preocupada e o rosto evidenciando o sono interrompido. Ao nos ver, seus olhos se encheram de lágrimas, algo que eu nunca havia presenciado em meus 25 anos de vida. Minha menina, ele sussurrou, me abraçando delicadamente para não causar mais dor ao meu corpo ferido. Fiquei enclausurada na casa dos meus pais durante as semanas iniciais. O receio de ser encontrado por Roberto me paralisava. Cada barulho na rua me fazia saltar. Cada sombra que cruzava a janela me fazia correr para me esconder. Meus pais me aceitaram sem julgamentos, porém o restante do mundo não foi tão tolerante. Portanto, os boatos começaram a se espalhar pelo bairro. A filha dos Ramírez deixou o esposo. Falam que ela está com outro homem. Ela saiu de casa grávida. Que constrangimento! Na primeira vez que saí para ir à loja, quase um mês após nossa fuga, Dona Josefina, esposa do lojista, me avaliou de cima a baixo com evidente desprezo. Bom dia, Esperança. Como está seu marido? Indagou maliciosamente enquanto pesava o arroz que ela havia solicitado. Não sei, Dona Josefina, respondi, com a voz trêmula. É evidente que você não sabe. Você o abandonou como um cachorro, não foi? Uma mulher digna suporta tudo por sua família. Estou casada há 30 anos e já passei por muitas coisas, mas aqui estou, cumprindo minha obrigação. Deixei a loja com as bochechas queimando de vergonha e raiva. Porque ninguém percebia que eu estava morrendo lentamente naquele lugar. Porque eu era julgada, e não o homem que me agredia até que eu sangrasse. Não foi a última vez que me deparei com o olhar crítico dos outros. A vizinha que evitava me cumprimentar ao atravessar a rua, as mães que afastavam suas filhas ao me verem, como se a separação fosse contagiosa. Até o padre Domingo, que abençoou meu casamento anos antes, me negou a comunhão em um domingo,
alegando que eu vivia em pecado por ter deixado o lar conjugal. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Após a missa, ele me lembrou, desconsiderando as marcas que ainda eram visíveis sob minha maquiagem. E o que Deus pensa sobre um homem que agride a mulher até quase matá-la, padre? Perguntei com uma coragem que eu desconhecia possuir. O sacerdote não respondeu, porém, na semana seguinte, permitiu-me comungar outra vez. No final de junho, recebi a visita que tanto receava. Roberto surgiu na casa dos meus pais em um domingo à tarde. Ele estava sóbrio, bem vestido e carregava um buquê de flores. Carmelita correu até ele, gritando: "Pai!" E meu coração se apertou de medo. Meu pai apareceu no portal e bloqueou a passagem de Roberto até a porta. "Vim falar com minha esposa", afirmou Roberto com uma tranquilidade que me pareceu mais assustadora do que seus gritos. "Minha filha não deseja conversar com você", disse meu pai. Embora fosse idosa, ela aparentava fragilidade perante Roberto, porém sua voz permaneceu firme. "Ele precisa retornar para casa. Ela está grávida do meu filho. O que as pessoas vão pensar?" "As pessoas já estão comentando, Roberto." Intervim saindo para o portal. "Porém, prefiro suas palavras a seus ataques." Por um momento, seu rosto mudou, revelando o verdadeiro Roberto, o que eu conhecia muito bem. Posteriormente, ela recuperou a compostura. "Eu substituí esperança. Juro por Deus. Permita-me mostrar a você. Assim como nas outras ocasiões em que você prometeu mudar, não voltarei com você, Roberto. Nunca mais." Deixou as flores no chão e partiu sem pronunciar uma palavra. Não consegui dormir naquela noite, aguardando que ele retornasse embriagado para cumprir suas ameaças. Ela não apareceu naquela noite nem na seguinte, porém, uma semana depois, Dona Mercedes veio me trazer uma notícia que me deixou paralisado. Roberto deixou a cidade de Esperança. Enquanto tomávamos café na cozinha dos meus pais, ele me contou. Ele viajou para a cidade do México em busca de conforto. As pessoas afirmam que iniciarão uma nova vida lá. Senti como se o chão tivesse desmoronado sob meus pés. Uma coisa era eu deixá-lo, outra bem diferente era ser abandonada. Como seriam meus filhos sem a presença do pai deles? Como eu conseguiria cuidar de 3 crianças pequenas sozinha? Luiz nasceu em julho de 1967, antecipando-se ao mês previsto. O parto foi complicado. Talvez devido ao estresse e às preocupações que me afligiam. Ele era um menininho bem pequeno, porém com pulmões tão potentes que seu choro ecoava por toda a casa. Nos primeiros meses, conseguimos sobreviver graças ao apoio dos meus pais. Embora suas mãos não fossem mais tão habilidosas quanto antes, papai seguia trabalhando como carpinteiro. Enquanto eu buscava um emprego que me permitisse sustentar as crianças, mamãe cuidava delas. Porém, ninguém queria empregar uma mulher divorciada, com 3 filhos para sustentar e sem experiência, além de vender flores no mercado. Assim que eu falava sobre minha situação, as portas se fechavam. Não posso correr o risco de contratar alguém que faltará sempre que um de seus filhos adoecer. Foi o que me disse o proprietário da padaria, onde pedi trabalho como balconista. Uma mulher sozinha sempre traz problemas, disse a proprietária de uma loja de tecidos quando me apresentei para uma vaga de costureira. Embora minha mãe tivesse me ensinado a costurar desde pequena, a rejeição não se restringia apenas ao contexto profissional. As famílias do bairro impediam suas filhas de brincar com Carmelita. Não queremos que ele herde os maus hábitos da mãe, ouvi-o. Uma vizinha afirmar, sem se importar em falar mais baixo ao passar por ela. Em uma tarde, ao retornar para casa após mais uma busca sem sucesso por emprego, fiz uma pausa em frente à Catedral de Guadalajara. Entrei e me acomodei no último banco, contemplando a imagem da Virgem Maria. "Por que você me castiga assim?", murmurei, em meio a lágrimas. "É esse o custo por buscar uma vida sem medo." Uma mulher idosa sentou-se ao meu lado. Ela possuía cabelos brancos presos em um coque e mãos marcadas pela artrite, mas seus olhos refletiam uma sabedoria serena. "Deus não castiga quem busca viver com dignidade, filha", afirmou, segurando minha mão com as suas. "São os homens que fazem julgamentos baseados em seus próprios medos e limitações." Naquele banco de igreja, conversamos por horas a fio. O nome dela era Dona Refúgio.
E ela ficou viúva ainda jovem, criando 5 filhos sozinha em uma época em que isso era quase um escândalo. Ele me relatou como sobreviveu vendendo flores que cultivava em seu modesto pátio. São milagres que brotam da lama e da esperança, afirmou, sorrindo. E você, menina, tem o nome ideal para essa tarefa. Quando nos despedimos, ele me deu um aperto de mão firme. Venha me visitar amanhã. Possuo um terreno nos fundos da minha casa que não utilizo. É possível que consigamos chegar a um acordo. Naquela noite, deitei meus 3 pequenos com um sentimento diferente no coração. Senti algo semelhante à esperança pela primeira vez em meses. O terreno da Dona Refúgio transformou minha vida de maneira permanente. O terreno, embora pequeno e não maior que 2 salas juntas, tinha uma boa localização, situado nos fundos de sua casa no bairro de Analco, próximo ao Parque Morelos. Quando o vi pela primeira vez, não passava de um terreno árido com algumas pedras. Não parece grande coisa agora, comentou Dona Refúgio, enquanto caminhávamos pelo terreno sob o sol escaldante de agosto de 1967. Porém, a terra é fértil. Antes de ficar doente, meu falecido esposo costumava cultivar aqui. O acordo era fácil. Eu plantaria flores. Dona Refúgio me ensinaria tudo o que sabia sobre jardinagem, e nós compartilharíamos os ganhos. Ela recebia um auxílio para a velhice, enquanto eu tinha a chance de sustentar meus filhos com dignidade. Você entende algo sobre cultivo de flores? Ele me questionou, passando-me um rastelo enferrujado. Só sei vendê-las, admiti. Eu e minha mãe adquiríamos as flores dos produtores de Tlaquepaque. Portanto, você começará do zero. Ele deu um sorriso. Como em tudo na vida, as primeiras semanas foram cansativas. Eu acordava ao amanhecer, fazia o café da manhã para meus pais e filhos, em seguida, caminhava por 40 minutos até a casa da Dona Refúgio. Trabalhava a terra até que minhas mãos sangrassem, aprendendo a identificar o momento certo para regar, a profundidade adequada para as sementes e o espaçamento ideal entre as mudas. Miguel e Luiz me aguardavam ansiosos nas tardes em que retornava à casa dos meus pais, período em que Carmelita iniciava sua trajetória na escola primária. À noite, eu me dedicava a costurar roupas para as crianças e a aprender o máximo possível sobre floricultura em um livro usado que Dona Refúgio me emprestara. Os cravos requerem menos água que as dálias, dizia ela, revisando meu trabalho do dia. E as flores rosas? Ai, minha filhinha, as rosas são como as mulheres lindas, são exigentes, mas o esforço compensa. As primeiras flores de cempasúchio, brilhantes e aromáticas, chegaram em outubro de 1967 para o Dia dos Mortos. Não eram muitas, apenas o bastante para encher 2 cestas. No entanto, ao vendermos todas em menos de 1 hora em frente ao panteão de Mesquitão, experimentei uma alegria que não sentia há anos. 10 pesos com todo o refúgio no final do dia. 5 para você e 5 para mim. Desde que deixei Roberto, aqueles 5 pesos foram os primeiros que ganhei com meu próprio esforço. Naquela noite, comprei pão doce para celebrar com meus filhos e meus pais. Isso é apenas o início, afirmou meu pai, erguendo sua xícara de café para um brinde improvisado. Pela primeira vez desde nossa chegada, percebi orgulho em seu olhar fatigado. O inverno de 1967 nos proporcionou noites natalinas. Naquele momento, já havíamos expandido nosso pequeno jardim, aproveitando ao máximo cada centímetro do terreno. Dona Refúgio me ensinou a fazer vasos com latas usadas e garrafas cortadas, expandindo, dessa forma, nosso espaço para cultivar. As pessoas ricas desejam flores no Natal, mas não querem pagar como ricas, disse-me enquanto pintávamos as latas de vermelho para torná-las mais atraentes. O segredo é fazê-las se sentir especiais sem cobrar um valor que as assuste. Vendíamos em todas as noites de Natal e, em janeiro de 1968, eu havia economizado o suficiente para comprar sapatos novos para as 3 crianças. Eram sapatos básicos, dos mais em conta na loja de calçados. Porém, ao ver Carmelita experimentando os dela, girando para admirá-los, soube que estava no caminho certo. A primavera trouxe novos obstáculos. As flores que cultivávamos começaram a ganhar fama no bairro, e as donas de casa nos solicitavam arranjos especiais para celebrações e aniversários. Precisávamos crescer, mas o terreno da Dona Refúgio já estava totalmente ocupado.
Certa tarde, ao regressar para casa após entregar um pedido especial de lírios, fiz uma pausa em frente a um terreno vazio próximo ao mercado San Juan de Dios. Era um terreno amplo e bem iluminado, embora estivesse coberto de entulho e lixo. Um cartaz velho e desgastado exibia a mensagem: aluga-se. Naquele momento, o valor do aluguel era inviável para mim, porém a ideia ficou registrada em minha mente como uma semente, aguardando a oportunidade adequada para brotar. Foi em junho de 1968 que o destino agiu de forma surpreendente. Certa manhã, enquanto preparava um buquê de margaridas para a esposa do boticário, um homem distinto adentrou nossa modesta barraca improvisada em frente à casa de Dona Egião. São flores simples, senhor, respondeu Dona Refúgio, mas cuidadas com carinho. O homem se identificou como Dom Gustavo Mendoza, gerente do Hotel Francês, um dos mais antigos e renomados de Guadalajara. Procurava um fornecedor constante de flores para o lobby e salões do hotel. Nosso fornecedor anterior nos decepcionou 3 vezes neste mês, explicou. E um casamento arruinado por falta de centros de mesa é algo que não posso permitir que aconteça novamente. Meu coração pulsava com tanta intensidade que temi que pudesse ser ouvido. Um acordo com o Hotel Francês representaria uma fonte de renda constante, a oportunidade de expandirmos nossos negócios, e quem sabe, até alugarmos aquele terreno próximo ao mercado. Confessei que não sabia se conseguiríamos atender a um pedido tão grande. Só estamos nós duas e nosso espaço é restrito. Dom Gustavo avaliou nosso modesto jardim e assentiu com compreensão. Então, para minha surpresa, ele deu um sorriso. Conheço um terreno próximo ao mercado San Juan de Dios, afirmou. É de propriedade do meu cunhado, que vem tentando alugá-lo há meses. Talvez possamos chegar a um acordo que seja vantajoso para todos. Dessa forma, no final de junho de 1968, assinei meu primeiro contrato, um compromisso de fornecer flores frescas ao Hotel Francês 3 vezes por semana. Em contrapartida, o hotel anteciparia 6 meses de aluguel para o terreno que se transformaria em nosso primeiro viveiro oficial. A notícia do meu pequeno triunfo se espalhou rapidamente pela vizinhança. As mesmas pessoas que antes me julgavam, agora me tratam com respeito. Senhora Esperança. Chamavam-me agora, quando eu tinha 26 anos. A mulher que foi deixada tornou-se empresária. Nem tudo foi simples. Certamente, o terreno recém-adquirido demandava bastante esforço para que se tornasse um jardim produtivo. Contratei 2 jovens do bairro para me auxiliarem com as tarefas mais pesadas. No entanto, as jornadas continuavam cansativas. Meus filhos estavam se desenvolvendo rapidamente. Carmelita, com quase 6 anos, já se tornará minha pequena assistente. Ensinei-o a identificar cada tipo de flor, a entender quando estavam no ponto de serem cortadas e a montar pequenos buquês. Miguel, de 4 anos, não tinha paciência para a jardinagem, mas adorava transportar recados entre o viveiro e a casa da Dona Refúgio. E o Luiz, meu pequeno de 1 ano, passava as manhãs em uma caixa de madeira transformada em cercadinho, sob a sombra de uma laranjeira que havia sobrevivido de forma milagrosa entre os destroços. O dia da independência de 1968 representou outro marco para nossa pequena empresa. O Hotel Francês estava planejando uma celebração especial e nos contratou para cuidar de toda a decoração. Centros de mesa em 100 unidades com as cores da bandeira do México. Trabalhamos incansavelmente durante uma semana. Dona Refúgio, meus pais, Carmelita, os 2 rapazes que eu havia contratado e até algumas vizinhas que se prontificaram a ajudar por uma pequena quantia. O resultado foram 100 arranjos noturnos com rosas vermelhas, margaridas brancas e folhas verdes que deixaram todos admirados. Isso merece um nome, afirmou Dom Gustavo, ao supervisionar a montagem dos arranjos no amplo salão do hotel. Um nome sério é necessário para um negócio sério. Naquela noite, voltei para casa com o pensamento martelando minha mente. No dia seguinte, fiz uma placa simples e a coloquei na entrada do nosso viveiro. Flores de esperança cultivadas com carinho desde 1967. No mês de dezembro de 1968, Flores Esperança era famoso em toda a região central de Guadalajara. Havíamos ampliado nossa base de clientes, incluindo mais 3 hotéis, diversas igrejas e dezenas de clientes habituais que vinham especificamente para adquirir nossos arranjos.
Contratei mais 4 funcionárias. Todas em circunstâncias parecidas com as minhas, abandonadas ou viúvas com filhos para sustentar e portas que se fechavam à sua frente. Ensinei-lhes o que Dona Refúgio me ensinara, e em pouco tempo formamos uma pequena comunidade unida pelas flores e pelas condições em que vivíamos. Você construiu mais do que um negócio, afirmou Dona Refúgio na véspera de Natal, durante um jantar simples, porém farto, em minha casa. Meus pais, meus filhos, as mulheres que trabalhavam comigo e suas famílias estavam todos reunidos em uma mesa que não cabia mais na pequena cozinha e se estendia até a sala. Você formou uma família. O ano de 1969 trouxe novos desafios e possibilidades. Uma floricultura sofisticada do centro nos propôs adquirir toda a nossa produção, oferecendo um pagamento mensal fixo que parecia atraente. A proposta representava segurança financeira, porém implicava também abrir mão do nosso contato direto com os clientes e da oportunidade de seguir crescendo de forma independente. O que a senhora faria no meu lugar, Dona Refúgio? Indaguei-lhe numa tarde, enquanto admirávamos nosso jardim repleto de flores. Ai do Cesório. Seus olhos reluzentes, mesmo com as cataratas que começavam a obscurecê-los. Eu já sou esperança antiga. Já vi muitos amanheceres. O que eu sei é que flores não florescem sob a sombra de outras árvores. Eles precisam do seu próprio espaço ao sol. Recusei a oferta e, em vez disso, sugere um acordo alternativo. Manteríamos nossa independência para continuar vendendo a outros clientes, fornecendo certos tipos de flores que eles não cultivavam. Com a renda mais estável, consegui, enfim, alugar uma casa pequena para mim e meus filhos, próxima ao viveiro. Era uma pequena casa com 2 quartos e um quintal, onde comecei a cultivar imediatamente as flores mais delicadas, que precisavam de cuidados constantes. A mudança foi comovente. Por quase 2 anos, meus pais foram nosso abrigo, e deixá-los representava não apenas um avanço em direção à independência, mas também um distanciamento de sua segurança. Você sempre será nossa menina, afirmou minha mãe, enquanto me ajudava a pendurar cortinas simples no quarto que eu dividiria com Luiz. Mas já é tempo de você voar com suas próprias asas. Antes de partir naquela primeira noite, meu pai, que era sempre reservado em palavras, me deu um abraço apertado. Estou orgulhoso de você, Esperança, ele murmurou. Mais do que você jamais poderia conceber. Na primeira noite na casa nova, convidei meus 3 filhos para a sala pequena. Carmelita, quase 7 anos, Miguel, 5, e Luiz, 2, observavam-me com olhares grandes e expectantes. Eu disse a eles que esta é nossa casa agora. Isso foi uma conquista nossa. E o pai? Miguel perguntou de forma repentina. Ele também vai viver com a gente? A pergunta me pegou de surpresa. As crianças quase não falavam de Roberto, principalmente depois que soubemos que ele havia se casado com Consuelo na cidade do México e que estavam esperando um filho. Não, meu amor, respondi com a maior sinceridade possível. Assim como nós temos a nossa família, papai também tem outra, mas isso não quer dizer que ele ama vocês menos. Nesta noite, abracei meus filhos até que adormeceram, agradecendo em silêncio pelo trajeto que percorremos e pelas flores que trouxeram esperança para nossas vidas. O ano de 1970 chegou com o cheiro de uma nova década, trazendo mudanças para nossa pequena família e para as flores da esperança. Meu negócio havia se transformado em algo além de um simples meio de subsistência. Era um símbolo do que uma mulher poderia conquistar independentemente das circunstâncias. Janeiro teve um início surpreendente. Dom Gustavo, nosso primeiro cliente importante do hotel francês, me convocou em seu escritório numa manhã chuvosa. Com o cabelo preso e usando o único vestido formal que tinha, cheguei pontualmente, receando que ele pudesse cancelar nosso contrato. Esperança, afirmou-me ao me servir café em uma delicada xícara de porcelana. O proprietário do hotel viajou da cidade do México para participar da festa anual dos colaboradores. Ficou admirado com as decorações florais do saguão. Concordei, nervosa, sem compreender a direção que a conversa estava tomando. O Grupo Hoteles Azteca está ampliando sua cadeia. Neste ano, 3 novos hotéis serão inaugurados. Um em Puerto Vallarta, outro em Morelia e um terceiro em Oaxaca. Eles desejam um fornecedor único de flores para todas as suas unidades. Meu coração pulou.
A oportunidade era enorme, porém o desafio também. Nosso pequeno viveiro mal conseguia atender à demanda dos clientes atuais. Comentei sobre você com eles, prosseguiu Dom Gustavo. De como você começou do zero, da excelência das suas flores e do seu compromisso. Eles desejam te encontrar. 3 dias depois, encontrei-me diante de Dom Alejandro Torres, um homem de aproximadamente 60 anos, com um bigode bem aparado e olhos penetrantes que pareciam me avaliar a cada piscar. Falam que você não é formada em floricultura, comentou, enquanto analisava um dos meus arranjos. Aprendi com a Dona Refúgio, senhor. Ela plantava flores antes mesmo de eu vir ao mundo. Além disso, estudei de forma independente com livros. Como ele planeja fornecer 4 hotéis se possui apenas um pequeno terreno? Corteu. A indagação era objetiva, porém justa. Inspire-I profundamente. Possuo um plano, Dom Alejandro. Respondi com uma confiança que eu desconhecia ter. Seria necessário expandir o terreno, contratar mais funcionários e implementar um sistema de produção e distribuição mais eficaz. Ele poderia pedir um empréstimo para a expansão, usando seu contrato como garantia. Suas sobrancelhas se arquearam levemente, possivelmente surpreso com minha resposta tão profissional vindo de uma mulher com apenas o ensino fundamental. E seus filhos me contam que você é mãe solteira. Fiquei tenso com a pergunta. Era o tipo de indagação que jamais dirigiriam a um homem. Meus filhos são minha inspiração, seu Alejandro. Por eles, acordo todos os dias antes do amanhecer e trabalho até que minhas mãos sangrem. Eles me fazem melhorar, não piorar no meu trabalho. Durante o que pareceu uma eternidade, Dom Alejandro me observou em silêncio. Então, de repente, ele sorriu. Minha mãe também criou filhos sozinha. Disse de maneira mais suave. Meu pai faleceu durante a Revolução quando eu tinha apenas 2 anos. Ela lavava roupas de outras pessoas para sustentar meus 4 irmãos e a mim. Hoje possuo 10 hotéis, graças ao seu esforço. A reunião foi encerrada com um aperto de mão e um contrato que transformaria nossas vidas. Hoteles Azteca se comprometeu a adquirir 70% da nossa produção durante 3 anos, oferecendo um adiantamento considerável para a expansão. Ao deixar aquele escritório, fiz uma pausa na Catedral de Guadalajara e entrei para expressar minha gratidão. No mesmo banco em que havia chorado angustiada há anos atrás, agora vertia lágrimas de agradecimento. A expansão foi rápida e impressionante. Com o contrato como garantia, o Banco Regional me ofereceu um empréstimo que possibilitou a compra de um terreno 5 vezes maior que o anterior, localizado nos arredores da cidade, em vez de alugá-lo. Contratei mais 15 mulheres. Todas com histórias parecidas com a minha. Abandonadas, viúvas, maltratadas, mulheres que foram negligenciadas pela sociedade. Maria Helena, viúva de 30 anos e mãe de 5 filhos, passou a ser minha mão direita. Antes da morte de seu marido em um acidente de mineração, ela havia trabalhado em um viveiro em Michoacán, e seus conhecimentos técnicos combinavam perfeitamente com a sabedoria tradicional que Dona Refúgio me transmitirá. Podemos adotar um sistema de rotação de culturas, propôs enquanto percorríamos o novo terreno. Dessa forma, otimizamos o uso do solo e garantimos produção durante todo o ano. O novo viveiro estava operando plenamente em maio de 1970. Para proteger as flores mais sensíveis das intensas chuvas de verão, construímos uma estufa simples, porém eficaz. As mulheres trabalhavam em turnos, permitindo que elas cuidassem de suas famílias enquanto mantinham a produção. No entanto, o verdadeiro avanço ocorreu em julho, quando uma revista de sociedade publicou uma matéria sobre o casamento da filha do governador, evento no qual todos os arranjos florais foram confeccionados pela Flores Esperança. Uma imagem de um sofisticado centro de mesa com orquídeas brancas cultivadas em nosso viveiro preenchia meia página. O telefone recém-instalado não parou de tocar por semanas. As famílias abastadas de Guadalajara desejavam nossas flores para suas ocasiões sociais. As igrejas mais relevantes nos pediam composições para seus altares. Até recebemos solicitações de Monterrey e Tijuana. Precisamos de uma floricultura, decidi numa tarde de setembro, enquanto 5 de nós trabalhávamos até tarde para completar um pedido especial, um local central onde as pessoas possam ver nossos arranjos e fazer pedidos diretamente. Para que meus filhos estavam totalmente incorporados à nossa vida empresarial.
Carmelita, aos 8 anos, já era capaz de reconhecer todas as variedades de flores e possuía um talento especial para fazer arranjos. Miguel, aos 6 anos, encarregava-se com orgulho de levar água às operárias e de manter as ferramentas limpas. E o Luiz, meu pequeno de 3 anos, passava as manhãs auxiliando a avó, que, mesmo com artrite, persistia em contribuir para o negócio da família. A primeira floricultura, Flores Esperança, foi inaugurada no dia 12 de dezembro de 1970, data em que se celebra a Virgem de Guadalupe. Localizado na modesta Rua Juárez, não muito distante do Parque Revolução, o espaço contava com amplas janelas que permitiam aos passantes apreciar nossas criações. Decoramos de maneira simples e elegante. Paredes brancas, balcões de madeira clara, evidentemente, flores em todos os lugares. Dona Refúgio, aos 78 anos e cada vez mais delicada, fez o corte da fita inaugural. Enquanto lágrimas de orgulho escorriam por suas bochechas enrugadas, suas mãos trêmulas seguravam a tesoura. De uma semente de dor brotou um jardim de esperança, afirmou, com a voz trêmula. Além de embelezarem as casas, essas flores proporcionaram sustento e dignidade a mulheres que foram marginalizadas pela sociedade. Suas palavras me levaram a refletir sobre minha trajetória. 4 anos atrás, eu havia fugido com meus filhos durante a madrugada para escapar da violência de Roberto. Naquele instante, eu me via como um fracasso. Uma mulher que não consegue sustentar seu casamento nem proporcionar aos filhos um lar comum. A culpa e a vergonha me atormentavam quase na mesma medida do medo. E agora empregava 20 mulheres. Minhas flores embelezavam os hotéis mais renomados do estado. Eu possuía uma casa própria, simples, porém aconchegante, na qual meus filhos cresciam felizes e protegidos. Ele havia criado algo bonito a partir do sofrimento. No Natal de 1970, preparei um jantar para todas as famílias envolvidas com a Flores Esperança. Alugamos o salão da paróquia e reunimos mais de 70 pessoas, incluindo trabalhadoras, seus filhos, suas mães e todos os membros da nossa comunidade. Durante a comemoração, Maria Helena sugeriu um brinde à esperança, afirmando, ao erguer sua taça, que nos ensinou que, após a tempestade, não apenas vem a tranquilidade, mas também podem florescer os jardins mais belos. O ano de 1971 trouxe novos desafios e bênçãos. Com a floricultura em pleno funcionamento e os contratos de hotel garantidos, resolvi avançar para a próxima etapa. Começar uma pequena escola de floricultura voltada para mulheres em condições de vulnerabilidade. Quero compartilhar o que aprendi, disse ao meu pai em uma tarde, enquanto o levava ao médico. Com o passar dos anos, sua saúde começou a se deteriorar, mas sua mente permaneceu tão clara quanto sempre. Para que outras mulheres possam fazer o que eu fiz, você sempre foi uma esperança diferente, respondeu, segurando minha mão com firmeza. Sua mãe e eu sempre nos preocupamos com você desde pequeno, por causa da sua rebeldia. E veja só, essa rebeldia te salvou a vida. A Escola de Floricultura Refúgio Hernandes, em homenagem à minha mentora, teve início em março de 1971 com um total de 12 alunas. Eram mulheres recomendadas pela paróquia, pelo DIF municipal e pelo hospital, que haviam sofrido violência, eram mães solteiras ou viúvas em condições precárias. Ao longo de 6 meses, recebiam treinamento gratuito em cultivo, design floral e princípios básicos de administração. Quando se formavam, algumas se uniam à nossa empresa, enquanto outras iniciavam seus próprios pequenos empreendimentos. Fiquei surpreso quando o jornal local publicou uma matéria sobre a escola. A manchete exibia: a mulher que transforma a dor em flores, acompanhada de uma foto minha cercada por minhas alunas. O artigo relatava minha trajetória de vida de forma não sensacionalista, utilizando-a como um exemplo de superação. A publicidade inesperada teve efeitos que eu jamais havia previsto. Em uma manhã de junho, enquanto acompanhava um carregamento de flores para Puerto Vallarta, Maria Helena me informou que alguém estava me procurando no escritório. Ao entrar, fiquei imóvel. Roberto estava sentado ao lado da minha mesa, observando uma foto emoldurada dos nossos 3 filhos. Olá, Esperança, cumprimentou, levantando-se. Ele estava mais magro, com alguns fios grisalhos nas têmporas,
mas seus olhos continuavam sendo os mesmos que um dia me encantaram e depois me amedrontaram. Por que você está aqui? Indaguei com voz firme, apesar de minhas pernas estarem trêmulas. Vi o artigo no jornal? Ele respondeu. Foi meu primo Raul quem me enviou. Jaskin Hishia. Não esperava que você tivesse alcançado tudo isso. Entre nós, um silêncio constrangedor se estabeleceu. 1000 ideias passaram pela minha cabeça. Receio de que ele tentasse reivindicar uma parte do negócio. Medo em relação aos meus filhos, ressentimento acumulado ao longo dos anos. Roberto, o que você deseja? Por fim, perguntei. Antes de responder, desviou o olhar. Consuelo partiu há 1 ano. Ele pegou nossa filha. Estou tentando reconstruir minha vida. Quando vi o que você alcançou, pensei que talvez não fosse possível. Interrompi com uma clareza que me deixou surpresa. Não existe um talvez para nós, Roberto. Essa porta já se fechou há bastante tempo. Porém, as crianças precisam do pai. Ela insistiu com um tom que mesclava a súplica e a antiga autoridade que tanto me subjugara. As crianças têm uma mãe que é tanto pai quanto mãe para elas, respondi. Uma mãe que nunca os deixou, que trabalhou incansavelmente para lhes proporcionar tudo. Se quiser vê-los, será apenas se eles quiserem e sob meus termos. Ele saiu sem causar alarde, algo que teria sido impensável anos atrás. Concordamos que ele poderia ver as crianças uma vez por mês, sempre na minha casa e sob minha supervisão. As primeiras visitas foram marcadas por tensão. Carmelita, que possuía recordações mais claras dos episódios violentos, aparentou estar distante. Miguel e Luiz, ainda muito pequenos quando nos distanciamos, o observavam com curiosidade, porém sem a ligação que Roberto aguardava. Com o passar do tempo, eles construíram uma relação amigável, porém distante. Com o passar dos anos, Roberto havia se tornado mais sereno, possivelmente domado por suas próprias falhas ou genuinamente arrependido. Nunca fui o pai que meus filhos mereciam. Porém, ao menos deixou de ser o monstro dos meus sonhos ruins. Ao final de 1972, Flores Esperança já era considerada uma referência em Jalisco. Possuíamos 3 floriculturas, um viveiro principal e 2 terrenos extras onde cultivávamos espécies especiais. Contratávamos mais de 50 mulheres de maneira permanente e outras tantas de forma temporária durante as temporadas de alta. A Escola de Floricultura Refúgio Hernandes já formou 3 gerações de estudantes, muitas das quais começaram seus próprios pequenos empreendimentos em vilarejos próximos. Algumas até passaram a nos fornecer flores específicas que complementavam nossa produção. Em janeiro de 1973, recebi uma proposta que nunca teria previsto. A Universidade de Guadalajara solicitou que eu ministrasse uma palestra para as alunas da Faculdade de Agronomia a respeito do cultivo sustentável de flores ornamentais. Eu, que mal havia concluído o ensino fundamental, em pé diante de futuras engenheiras e cientistas, sentia uma mistura de terror e emoção diante da ideia. E a senhora Refúgio me encorajou. Portanto, já deitada na cama a maior parte do tempo, diga a eles que o conhecimento mais precioso nem sempre está nos livros, mas nas mãos que cultivam a terra e no coração que persevera. Na data da conferência, meus 3 filhos ocuparam a primeira fila. Carmelita, de 11 anos, me olhava com admiração. Miguel, de 9 anos, sorria orgulhoso, enquanto Luiz, de 6, desenhava flores no caderno, aguardando a mãe subir ao palco. Ao observá-los, recordei-me daquela madrugada de março de 1967, quando deixamos a casa em silêncio, pois o medo superava o amor. Recordei o peso de Miguel em meus braços, a mãozinha de Carmelita segurando minha saia, e o meu ventre pesado, onde Luiz se desenvolvia indiferente ao mundo que o aguardava. Chamo-me Esperança Ramírez. Iniciei minha trajetória perante um auditório cheio e hoje desejo mostrar como um pequeno pedaço de terra e algumas sementes podem transformar não só a vida de uma mulher, mas a de toda uma comunidade. Ao falar, percebi que estava encerrando um ciclo. A mulher espancada e abandonada, que os vizinhos evitavam por receio de se contaminar com sua desgraça, agora era escutada com respeito. A mulher que foi recusada para um emprego por ser mãe solteira agora contrata dezenas de pessoas. Hoje, em 1975,
Ao refletir sobre meus 33 anos, percebo um jardim florido no lugar de uma terra árida que antes era regada com lágrimas. Meus filhos estão crescendo de forma saudável e segura. Dona Refúgio partiu no ano passado, mas seu legado permanece em cada flor que cultivamos e em cada mulher que descobre sua força por meio do nosso trabalho. As marcas das surras que Roberto levou já se apagaram há muito, mas as lições perduraram. Das terras mais áridas podem surgir as flores mais lindas. Que após a noite mais sombria sempre surge o amanhecer. Que, como meu nome sugere, enquanto houver vida, sempre haverá esperança. E essa esperança, assim como as flores que cultivamos, apenas requer um pouco de terra, água e luz para mudar o mundo. Agradeço muito por ouvir a história desta senhora. Às vezes, reflito que Deus me concedeu tantos anos de vida para que eu pudesse transmitir o que aprendi ao longo da jornada, na esperança de que minha dor possa servir de consolo para outra pessoa. Se a minha história emocionou você, peço um pequeno favor. Inscreva-se neste canal para que outras pessoas possam ouvir relatos como o meu. Ao clicar naquele botãozinho vermelho que diz inscrever-se, você nos ajuda a ser ouvidas. E se não for muito incômodo, curta este vídeo. Cada coraçãozinho que recebemos é uma flor no jardim da nossa existência. É gratificante saber que nossa experiência tem valor para vocês. Também ficaria feliz em saber sua opinião sobre a minha história. Fez você lembrar de sua mãe, avó ou de alguma mulher forte que faz parte da sua vida? Conte-me nos comentários, pois para esta velha não existe presente maior do que saber que sua história persiste no coração de outros. Lembre-se, meu filho, que a vida pode nos atingir com força, mas, assim como as flores que renascem após a tempestade, podemos nos reerguer ainda mais belos e fortes. Que Deus te abençoe e não esqueça de se inscrever.